Olá, Olá, a Luana, Rubens. casal viajante. A gente tá atualmente no Senegal e alguns amigos começaram a nos perguntar sobre a questão das tribos, que a gente sempre fala para eles sobre as tribos. A gente primeiro quer deixar claro que quando a gente pensa em tribo no Brasil, normalmente a gente pensa em tribo indígena e eles são isolados, né, digamos assim, num lugar Num território ou numa área preservada, só bem, deles, só assim, em deles. teoria. Eles não têm assim uma mistura, né? É, Que nem aqui na África. Bem, a gente vai explicar daqui a pouco. mas o ponto é, aqui eles. Talvez o ideal não seja falar em tribo, mas em povo, cultura, etnia. Eles não estão isolados, né? Ele é um povo que tá aí, misturado com várias. Eles constituem a população, né, da local, tanto do Senegal quanto da Gâmbia. Como se fosse, por exemplo, os espanhóis, os portugueses, os alemães no Brasil, né? Misturados. Uma mistura. É, E o povo aqui, eles, antes da colonização, como a gente tinha falado antes, eles já estavam aqui. Eles já tinham relações entre eles já tinham. Eles interagiam entre si aqui. E todo esse movimento dos povos continua até hoje, né? Então você vê muitos povos locais aqui, eles têm casamento entre eles, alguns povos eles não têm casamento entre eles também, porque eles têm problemas, por mas exemplo, se eu não me engano, os Pol, eles não podem casar com os os bambaras do Bambaras do Mali. Mali. Então a gente não sabe exatamente porquê, mas eles falam que tem problemas históricos do passado, que É uma regra, é uma eles não regra, podem casar. tipo, meio tabu, assim, e então é um negócio assim que eles têm essa relação, eles vivem entre si. E aqui no Senegal a gente vê muito desses povos aqui, né? Todo mundo faz parte de algum desses povos. E o que acontece é que eles mantêm a cultura, eles mantêm as tradições, eles mantêm as línguas originais. A gente vai fazer um vídeo só sobre línguas. Mas eles. A gente encontrou aqui os Olof, os Pular, ou Pol, os Mandinka, os Karaninka, os Jola, os Sarawile, Sarawili, Sussu, Sul, Serer, já falei? Serer, Enfim, e enfim. muitos outros. Aqui no mínimo são 5 ou 6 povos diferentes só nessa região. Nas outras regiões da África tem muito mais. Sim. Então a gente ainda não. Como só estamos aqui, então vamos falar um pouco sobre eles. E é importante dizer que eles mantêm as tradições, né? Então, por exemplo, um filho de um mandinka vai ser mandinka. Mesmo que, se o pai for mandinka, o filho vai ser mandinka. Mesmo que a mãe seja serer, pular ou qualquer outra coisa. Ele vai ser criado na cultura do pai. E ele vai se identificar como sendo da tribo do pai. Sempre a paternidade, né, é importante aqui nessa região. E na África, acho como um todo. E ele vai normalmente ser criado com aquela língua, com as tradições daquela cultura, vai participar dos rituais daquela cultura. E inclusive eles têm rituais de iniciação, que a gente talvez faça um vídeo sobre isso. Muitos costumes, né? Todos os Todos costumes os daquela costumes daquela tradição. tradição eles vão seguir bastante, né? Bastante Enfim, coisa para falar. tem muita coisa para falar, a gente só queria dar uma noção sobre a ideia de tribo e de cultura aqui na África.